Sistema físico. Prepare uma massa de gesso adicionando aproximadamente 75 ml de água em um becker de 250 ml. Coloque o pó de gesso sobre a água e mexa com uma espátula de metal. Coloque o pó devagar até conseguir consistência plástica. Com a massa de gesso preparada, enche um funil de PVC ou de vidro. A massa de gesso deverá passar por toda a haste do funil para criar o prolongamento da saída do mesmo. Force a passagem da massa de gesso pela haste batendo levemente o funil. Aguarde a secagem do gesso dentro do funil. Após o gesso secar dentro do funil, desenforme-o cuidadosamente. Conecte a haste do funil a um tubo de vidro com cerca de 30 cm de extensão por meio de uma borracha tipo látex ou silicone. Vire de cabeça para baixo o conjunto formado pelo funil com o gesso, a borracha de conexão e o tubo de vidro de 30 cm. Com uma piseta, encha totalmente o tubo de vidro com água, formando uma coluna desde o gesso dentro do funil até a ponta do tubo de vidro de 30 cm. Nessa coluna poderá ocorrer a formação de bolhas de ar, o que dificulta o enchimento do tubo de vidro com água. Para evitar esse problema, introduza um arame fino no tubo quando estiver enchendo-o com água. Movimente rapidamente o arame para baixo e para cima quando estiver enchendo-o com água. Aperte com força a borracha de conexão de modo a empurrar a coluna de água para cima e verifique se ocorreu a formação de bolhas na altura da borracha. As bolhas de ar devem ser totalmente eliminadas com o movimento rápido do arame dentro do tubo e a reposição simultânea de água com a piseta. Após eliminar todas as bolhas da coluna de água, mantenha ainda o sistema invertido e insira o tubo de 30 cm em um anel com mufa fixado a uma haste de ferro. Tampe a extremidade do tubo de 30 cm com o dedo e vire o sistema para a posição normal de forma que o funil e o tubo de vidro conectados pela borracha fiquem suspensos pelo suporte. Utilize luvas de látex para essa operação, pois o dedo e a extremidade da coluna de vidro serão imersos em mercúrio líquido. A extremidade do tubo de 30 cm conectado ao funil e à coluna íntegra de água deverá ser colocada dentro do recipiente contendo mercúrio metálico. Somente após a colocação do tubo de vidro dentro do mercúrio é que se pode retirar o dedo da extremidade, permitindo o contato da coluna de água dentro do tubo com o mercúrio metálico. Observe imediatamente e durante 1 a 2 horas. Sistema biológico. Corte ramos jovens de plantas de eucalipto com cerca de 80 cm de comprimento. A coleta dos ramos deve ser feita preferencialmente pela manhã. O mais rápido possível, faça um novo corte no ramo próximo ao primeiro, porém submerso em água para evitar a penetração de ar nos vasos xilemáticos na altura do corte. Deixe os cortes sempre submersos em água dentro de um balde grande contendo água até a sua metade. Retire os ramos do balde apenas quando for iniciar a montagem do experimento em sala de aula. Prepare a extremidade do ramo na altura do corte para a conexão com uma borracha de látex ou de silicone, fazendo uma ponta de lança na região do corte. Utilizando um tubo de borracha com cerca de 10 cm de comprimento, conecte a extremidade do ramo de eucalipto a um tubo de vidro de 30 cm de extensão. Em seguida, com o ramo voltado para baixo, preencha o tubo de vidro com água. Faça isso o mais rápido possível, pois a planta de eucalipto transpira intensamente e logo se formam bolhas de ar no xilema se não houver água para penetrar no ramo. Utilize uma piseta para inserir água no tubo de vidro e um arame fino com cerca de 50 cm inserido nesse tubo para evitar a formação de bolhas. Aperte o tubo de borracha de látex para verificar se há bolhas nessa conexão. Quando retirar o arame, o nível de água irá descer.
Preencha novamente a coluna com água até a extremidade do tubo de vidro. Preencha previamente um pequeno recipiente com mercúrio metálico até a altura de pelo menos 3 cm. Tampe a extremidade do tubo de 30 cm com o dedo e vire o sistema para a posição normal. Mantenha o tubo de vidro tampado para que a coluna de água não escorra para fora. A extremidade do tubo de 30 cm conectado ao ramo e à coluna de água íntegra é colocada dentro do mercúrio metálico. Somente com o tubo de vidro dentro do mercúrio é que se pode retirar o dedo de sua extremidade, permitindo o contato da coluna de água dentro do tubo com o mercúrio metálico. Depois de montar o sistema, conforme já explicado anteriormente, prenda o ramo de eucalipto utilizando 2 ou 3 garras conectadas a uma haste de ferro. Observe imediatamente e durante 1 a 2 horas. Logo após a montagem do sistema físico, a coluna de água dentro do tubo foi succionada conforme evaporação da água contida no gesso, passando pelos capilares da massa do funil e entrando em contato com a atmosfera. À medida que a coluna de água subiu, o mercúrio acompanhou o seu movimento em direção à massa de gesso, sendo succionada pela coluna de água em direção ao cone de gesso. No sistema biológico, a coluna de água dentro do tubo foi subindo conforme a transpiração da planta. À medida que a água subiu, o mercúrio acompanhou seu movimento em direção à copa, sendo succionado por ela. A subida da coluna foi muito mais rápida e a altura final que a coluna de mercúrio atingiu foi muito maior que no experimento utilizando o sistema físico. Nos 2 modelos, físico e biológico, quando o peso das colunas de mercúrio ficou maior que a força de sucção, a coluna se partiu e o mercúrio retornou, não sendo mais possível sua ascensão, uma vez que a entrada de ar aumentou a resistência no sistema.